Olá, muito boa tarde. Estamos no ar com a Amazônia Empreendedora de hoje ao vivo, começando pelo facebook.com/AmazonSat, também pelo Instagram, que o povo do Instagram tá aqui, viu? @AmazonSat. E este programa hoje está recheado de coisas boas. A gente vai falar de vários temas ligados a empreendedorismo, mas a sua participação ela é fundamental. Então, galera, vai pro Facebook, comenta, curte, manda pergunta, que a gente está aqui para levar um conteúdo muito bacana ligado a empreendedorismo para você que está em casa. E por falar em empreendedorismo, o programa de hoje nós vamos começar com ela, que já esteve aqui, já é praticamente sócia deste programa, sabe tudo de empreendedorismo, mercado de trabalho, RH. Muito boa tarde, Cris. Boa tarde, Ellen. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Uma alegria, um prazer poder estar aqui hoje com você. Obrigada pelo convite. Sempre é nosso, porque você realmente é uma pessoa que tem muitos conteúdos em várias áreas. Ela estava aqui contando, inclusive, de bastidores, que fez palestras ontem, né? Exatamente. Ética na política. Olha o desafio, Ellen. É um grande desafio e um tema que está muito em alta, né? É um tema que a gente precisa falar, né? A gente sabe que o Brasil está passando por uma série de corrupção. A gente tem, infelizmente, os políticos têm feito várias ações negativas aí, infelizmente, que não revertem coisas boas para o povo. Então, acho que a gente tem que, pelo menos, começar a debater e ver em como que a gente pode ajudar a mudar esse cenário. Eu sou uma entusiasta do tema educação. Eu acho que é pela educação que a gente muda tudo, né? E palestra é uma forma de você estar educando, de você estar levando conteúdo relevante e de fazer aquele famoso clique que eu sempre falo, né? Da pessoa começar a pensar melhor sobre o assunto. Autorreflexão, né? A ética, ela está muito envolvida com a sua autorreflexão, né? Algumas perguntas que a gente precisa fazer, né? O que eu quero para essa sociedade? E qual o legado que eu quero deixar aqui? É isso que eu ia falar. Como é que eu posso colaborar? Porque as pessoas, a gente vive hoje no mundo que muita gente só cobra, né, e não quer fazer. Mas a gente não vai falar disso hoje, né? A gente pode até pegar esse tema para o próximo programa, quem sabe. Hoje a gente vai falar um pouquinho de mercado de trabalho, os números aí do IBGE, né, que aumentou muito a questão da taxa de desemprego e que muita gente nesse novo cenário, estou desempregado, o que é que eu posso fazer, como eu posso empreender, existem vários caminhos. E um deles que você veio falar para a gente aqui um pouquinho, que é o caminho da startup. Isso, Ellen, a gente tem que ver o seguinte, nós estamos num cenário extremamente propício para o desenvolvimento de startups por uma série de razões. Eu vou começar falando com você o seguinte, em relação ao mercado de trabalho, né, você sabe que a taxa de desemprego continua muito alta no país, e eu observei que, até por meio de uma reportagem da Folha de São Paulo, que nós estamos perdendo por ano, desde o início da crise econômica, que foi em 2014, 1 milhão de empregos formais por ano. Ou seja, até o final do ano a gente deve ter perdido mais de 4 milhões de postos de trabalho. E como é que essas pessoas vão sobreviver? Né? Todos nós temos conta para pagar, empregados, desempregados, nós temos contas para pagar, comida para colocar na geladeira. Então, eu comecei a perceber que muitas dessas pessoas elas estão migrando para o Sebrae. A gente tem aí um estudo do Sebrae, os novos negócios promissores para 2018. E lá eu verifiquei que, por ano, estão sendo abertos mais de 1,5 milhão por ano. É muita gente querendo empreender, né? Muita gente querendo empreender, Ellen. E é um mercado que a gente vê que só tem a crescer muito. Um outro fator muito importante desse crescimento também propício para as startups é a questão da inovação tecnológica. Você sabe que nós estamos em meio a uma revolução, a quarta revolução industrial, né, que já está adentrando as empresas e tudo que a gente conhecia, todos os paradigmas estão sendo quebrados. Estamos rumando numa nave espacial aí que a gente não sabe muito bem aonde ela vai parar. E as startups, elas são perfeitas. Por que elas são perfeitas? Porque elas começam com pouco investimento. Você não precisa ter um investimento alto para começar. Primeira pergunta que eu quero fazer, até para quem tá em casa e talvez não saiba o que é uma startup. E também já vou comentar que vou me usar como exemplo, porque eu criei uma e vai ser fácil, acho que da gente ir nessa conversa dando exemplo para quem está em casa entender melhor. O que seria uma startup? Startup é o seguinte, é uma empresa nascente, uma empresa que começa, ela não vai ser pela vida toda uma startup. Vai chegar a um certo ponto que ela já fez os seus testes, já obteve resultados e ela vai se tornar uma empresa normal, né? Como o Google, Facebook e tantas outras que tem por aí. Mas é uma empresa nascente, geralmente com base tecnológica
e que vem atender um mercado onde há algum problema que não foi resolvido, né? Há uma demanda para a solução de determinados problemas e ela vai lá e foca naquele determinado problema para encontrar uma solução para aquele problema. Ela tem que ter alta rentabilidade, ela tem que ter alta escalonamento, repetidamente, repetir aquele modelo várias vezes, né? Que a gente chama de modelagem, né? Exatamente, que a gente chama de modelagem. Então, isso é uma startup. E então, só para quem está em casa entender um pouquinho, eu tenho uma ideia que vai resolver um problema e eu posso pegar essa ideia e validar primeiro antes, a gente brinca, né? Antes de ir pro game mesmo, de verdade. Com certeza. Né? E o legal é exatamente esse. Por isso que eu acredito muito que todo modelo de negócio que você conhece hoje, que é baseado, vamos dizer, na velha economia, está fadado ao final, ao fim. Porque você veja bem, uma indústria hoje, o que você precisa para manter uma indústria? O ponto que você precisa, os equipamentos, funcionar, tudo. Isso tudo pode ser muito facilmente solucionado, resolvido, em grande parte pelas startups, entendeu? Então, é um modelo de negócio que tem... Por exemplo, outro exemplo bacana para a gente falar aqui, para o público entender com bastante facilidade. O modelo de escola hoje. Você para ter uma faculdade... O que você precisa? Novamente, o ponto, a estrutura, maquinário, ar-condicionado, pagamento de energia, funcionários, toda aquela estrutura. Isso completamente, provavelmente vai migrar, justamente com soluções tecnológicas. Hoje está tudo muito na palma da mão, né? A startup vem com essa questão tecnológica, como você colocou. Mas eu queria também colocar como ponto, porque eu criei uma startup que não tinha esse viés ainda tecnológico, está migrando agora. Para quem está em casa conhece a minha história um pouquinho. Em 2015, eu ganhei um projeto da Coca-Cola chamado The Bolt Challenge, que foi realmente quando eu comecei a entender melhor de startup. E o que eu acho mais legal da gente estar compartilhando em casa é que eu tinha uma ideia, que é exatamente o que você falou, que era levar a educação financeira para mulheres, para resolver um problema. Né? Porque eu venho do mercado financeiro, já acompanhava, sou coach, sabia que muita gente tem dificuldade em organizar suas finanças. E quando eu montei a startup, eu saí de um modelo que eu era empregada durante muitos anos e resolvi empreender, que a gente vai já falar um pouquinho disso, de virar a caixinha. Eu realmente me preparei financeiramente, fiz alguns cursos, porque é diferente, né? Mas eu acho que o mais legal da gente falar, até para quem está em casa, é que às vezes você tem uma ideia, que era o meu caso, e quando você coloca nesse modelo de startup, que você cria um produto mínimo ali viável para entender o método, se vai ter aceitação, você reduz muito o custo, que é o que você está falando, né? Então, durante 6 meses que eu fiquei com um projeto incubado, chamava EduMoney, né? O nome da startup, eu validei a ideia. E eu acho muito legal a gente estar falando isso, porque às vezes você tem uma ideia. Eu já peguei vários amigos meus que querem empreender. Sei lá, viajou e viu que uma franquia de chapéus era a nova tendência e quer trazer para Manaus. Eu sempre falo assim, cara, primeiro estuda, vai ver mercado. E a startup, esse modelo de startup te dá essa possibilidade de errar, porque você vai validar, vai errar, vai ter que repetir várias vezes. Exatamente, você já matou a charada. Para você poder ver se é viável ou não. Exatamente. E tem uma coisa também muito interessante, que é a agilidade, a flexibilidade, e você tem como aprumar a sua empresa, você tem como ajustar no meio do caminho. Diferentemente de muitas empresas que investem, às vezes, milhões, acreditando num negócio, né? Já começa grande, acreditando num determinado, apostando as suas fichas num determinado negócio, que muitas vezes o mercado, a dinâmica, a oscilação. Nós estamos vivendo, gente, num mundo novo. É isso que a gente tem que ter em mente. Tudo é muito novo. Nem as grandes empresas, olha, eu estudo, eu leio muito. Está todo mundo querendo saber aonde vai chegar, para onde a gente está indo, né? Existem tendências, existem estudos, mas isso não significa que é esse o caminho. Então, o grande barato da startup é exatamente os pontos que você tocou, porque você pode se ajustar e você vai se aprumando ali e vai buscando o seu caminho. Você vai se autoconhecendo até o ponto que você fala, não, agora eu tenho segurança. E é muito importante você falar isso também, Ellen, pelo seguinte, existe um livro muito famoso que chama O Mito do Empreendedor, que é do Michael Gerber, e que ele vai dizer o seguinte, às vezes a pessoa é muito boa no que ela faz, é um excelente cabeleireiro, é um excelente sapateiro, então eu vou empreender, eu vou sair disso aqui, não quero mais ser empregado, eu quero ter meu próprio negócio, eu quero fazer meu horário, enfim, as benesses todas de você, por um lado, ser empresário.
Só que ele esquece que ele também vai ter que ser o empreendedor e ele vai ter que ser o administrador. Então, Não, na verdade, faz tudo, né, gente? Exatamente. Só que aí... Quando você começa, você que pensa, vende, faz, cobra, faz tudo. Exatamente. Mas, ó, o papo tá tão bom, segura um pouquinho, que a gente precisa realmente dar um intervalo. Fica com a gente que daqui a pouco a gente volta com a Cris e continua falando aqui sobre startup. Estamos de volta com a Amazônia Empreendedora de hoje, que começamos no bloco anterior falando com a Cris, que é jornalista especialista em RH, e a gente estava falando sobre startup, sobre esse modelo e principalmente como quem está em casa pode entender o que é uma startup e como pode começar, né? Se tem uma ideia que vai solucionar algum problema. Você estava falando de um livro. Isso, O Mito do Empreendedor, que é do Michael Gerber, e ele vai falar um pouco sobre essa questão do preparo, como você falou, da sua experiência pessoal, né? Não dá para você pegar, seja quanto for ou como for, e sair empreendendo, eu faço isso e tal, eu vou começar assim. Você precisa entender que quando você abre uma empresa, seja ela micro e tal, você precisa ser o administrador, o empreendedor e o técnico, né? Então, você tem que ter uma visão holística, porque você tem regras, você tem pagamentos, você tem tributos, você tem uma série de coisas que você tem que fazer, que você tem que se preparar para esse mercado. Então, é fundamental esse preparo antes. E hoje, a gente vive uma fase em que você tem muitas informações a respeito, né? Você tem portal do empreendedor, você tem o próprio Sebrae, você tem grupos de discussão de empreendedorismo. Então, você pode se informar. Por quê? A maior parte das empresas, depois do primeiro, segundo ano, quebram, não vão para frente. Então, é muito importante que as pessoas se preparem, que elas vão atingindo um nicho primeiro e depois elas vão ampliando esse nicho, que é o que está acontecendo. Por exemplo, eu não sei se você já abordou aqui no seu programa, nós já temos agora, desde o início do ano, 3 empresas unicórnios, que elas valem, cada uma delas, $1 bilhão no mercado. E elas começaram com uma simples ideia para atender um mercado. Você veja, por exemplo, a PagSeguro. Qual foi a estratégia da PagSeguro? Começar a atender os pequenos empresários, os micros, para facilitar o pagamento dessas pessoas, desses empresários, né? E hoje essa empresa vale $1 bilhão no mercado. Aí a gente tem Nubank e tem a 99, que também é de mobilidade urbana, tipo um Uber, né? Então, são empresas também que começaram pequenininhas, mas que depois, com esses ajustes todos que a gente conversou, elas foram se testando, elas foram conhecendo realmente o mercado e hoje elas já são 3 empresas nascentes, 3 empresas enormes, né, unicórnios, como a gente costuma falar, e isso é fantástico. Outro dado legal são a questão dos investidores anjos. Isso é muito bacana da gente falar. Primeiro, o que é um investidor anjo? De repente, quem está em casa também está com uma grana aí sobrando, pode também se tornar um. Investidor anjo é o seguinte, é uma pessoa física que tem com seus próprios recursos, investe numa startup. Lógico que eles vão procurar uma startup com grande potencialidade, né, de negócios, e ele vai investir, mas ele não investe só o recurso financeiro, ele investe boa parte do seu conhecimento, principalmente networking, né? Geralmente são empresários que querem mudar diversificar, né? Outros querem investir, tem dinheiro para investir, mas não quer deixar no banco, porque banco hoje paga muito pouco. E tem outros que não estão tão satisfeitos com a carreira, querem começar. Então, assim, o que eu acho muito bacana, Ellen, do empreendedorismo é o lado democrático dele, né? Porque pode ser qualquer tipo de profissional, com qualquer grana no bolso, que queira e esteja disposto a começar um novo negócio. Num país como o Brasil, ávido por soluções, que a gente tem muitos problemas para resolver, isso é fantástico. E se você ainda pensar que nós estamos na 4ª Revolução Industrial e que é um mundo se abrindo de possibilidades, é fantástico o futuro para as startups. A gente vai ter muita coisa acontecendo. Em relação aos anjos, a gente tem mapeado uma pesquisa feita pela Anjos do Brasil e até 2016 já eram 7.000 e vai a fumaça de anjos, 7.200 anjos. É legal a gente falar, eu vou até fazer uma pergunta, se estiver errado você me corrige, que existem 2 formas de você ser investidor anjo, né? Porque eu tenho alguns clientes que já investiram e são investidores anjos. Quando você aporta o dinheiro
e aí você combina o percentual, lógico, dentro ali de um planejamento de negócio, um business plan, né? Quanto tempo, ou quando você entra também com o dinheiro e com o capital intelectual, que é o que você está falando, Exatamente. porque você se torna sócio. Exatamente. É assim ou tem alguma outra forma? É geralmente assim. Isso tudo é um acordo, né? Muitos fazem parte, por exemplo, do board, né? Ali ajuda ali nas decisões. Outros aportam mais dinheiro. Eu acho que isso é uma negociação que elas vão fazendo entre as partes. Mas geralmente o papel do anjo é esse: é entrar com recurso financeiro e eles é viável, né, Ellen? Porque hoje a gente tem que pensar em somar esforços, né? Então os jovens eles chegam cheios de energia para o mercado, mas eles também não têm uma experiência muito consolidada, que é aquele profissional que já está há muito tempo no mercado, que já levou aí as quedas da vida, né, conhece muito. Então eu acho que esse é um casamento muito perfeito, uma dose dupla muito bacana, você pegar a experiência de um profissional que já é do mercado, que já conhece bem o mercado, que tem uma rede de network importante, e você junto com o jovem que está chegando cheio de disposição e energia para atuar nesse mercado. Como que você vê no mercado local nosso aqui essa questão da startup? Bom, eu sou suspeita para falar porque eu criei uma em 2015, né? E de lá para cá eu desenvolvi exatamente tudo isso que você falou. Hoje é um negócio meu, leva meu nome, eu tenho curso de finanças só para mulheres, mentoria, um monte de coisa. Porém, eu vejo que cresceu muito essa questão de startup só no ramo tecnológico. A gente tem outras empresas aqui, espaços, né? Que acontecem aqui. Como que você vê isso em Manaus? Olha, eu acho que é um mercado que vai crescer muito. Porque, segundo a Associação Brasileira de Startups, em 2017, até julho de 2017, existiam 4.200 startups que eram associadas lá. Esse é o número que a gente consegue chegar. Não é um número total, mas é um parâmetro, né? 4.200. 31% dessas startups estão em São Paulo. 9% em Minas, em Belo Horizonte, em Minas. 8% no Rio de Janeiro. E o resto está pulverizado aí, né, nas grandes capitais. Então, eu vejo, Ellen, que tem um mercado muito grande. Agora, o que precisa é se organizar, como você fez, acho que você é um exemplo perfeito disso, que é você se organizar, você buscar o conhecimento, você saber o que você quer oferecer, você primeiro encontrar uma necessidade gritante e dizer, não, eu quero resolver esse problema, para você realmente empreender, para evitar quebra, porque não adianta você abrir num ano e depois no próximo ano você não conseguir dar continuidade a isso. Então é muito importante que a pessoa, ela realmente vá pesquisar, faça cursos para ela estar mais apta a abrir um negócio e manter esse negócio. E só complementando aí, porque eu acho muito importante a gente falar também, eu acho que uma das coisas principais quando a gente empreende, eu sempre falo isso aqui no programa, empreender é você trocar a roda do carro com ele rodando. Com você certeza, sempre tem que estar se capacitando, errar faz parte, eu já errei muito, tive que ajustar minha rota, inclusive recentemente. Eu acho que trabalhar esse mindset que a gente fala, né, e quando fala de empreendedorismo, ele é muito importante, porque senão você desiste. Se a gente falar que é só flores também, né? Não, com certeza, não. Eu acho muito verdade. bacana quem está em casa. Quando eu estava me maquiando aqui pro programa, uma das pessoas falou assim, eu não tenho veia empreendedora, eu não acho que não daria. Eu falei, que bacana que você se conhece, sabe que você tem outras habilidades, outras competências. É verdade. Porque muita gente, já que a gente começou falando de desemprego, mercado de trabalho aí, que está tendo essa oportunidade, porque muita gente está saindo, né, desempregado, pegou uma grana, quer montar um negócio. É a primeira coisa que passa na cabeça de muita gente. É legal? Mas antes, segue as dicas que ela está falando, que eu estou falando, se capacita. O Sebrae está aí, o Senac também. Eu acho muito importante a gente frisar muito isso, né? Muito. Não tem mais por onde. Agora, tem uma coisa, Ellen, mesmo essas pessoas que elas não têm visão empreendedora, acham difícil pela questão de estar o tempo inteiro se capacitando, o tempo inteiro buscando, a gente tem que pensar, novamente, está se quebrando um paradigma. Daqui para frente, todos nós teremos que estudar muito, porque tudo é muito novo. E tudo está mudando muito rápido, exatamente. Né? A velocidade é muito rápida e os caminhos são muito novos. Nós vivemos um momento de escassez, de oscilações, de mudanças, de transformação. Então, hoje, estudar é para o resto da vida para qualquer pessoa, independentemente se ela for empreender ou não. Porque ficar no mercado de trabalho também, o profissional está sendo altamente exigido. É
verdade. Então, capacitação é para sempre. Cris, muitíssimo obrigada. Eu Você que é uma querida, já é de agradeço. casa. Quem quiser te achar, que agora eu sei que você tá com o Instagram Agora novo. eu tô no Conta pra Instagram, gente. na Cuia da Cris. Gente, eu tenho um blog muito legal, gostaria muito que vocês visitassem, curtissem a minha página. Eu escrevo todo final de semana para o Jornal do Comércio. Legal, Que é bacana. repetido para o jornal, para o Em Tempo e também para o Roteiro de Notícias, que é um portal que a gente tem aqui. E eu falo sobre mercado de trabalho, sobre carreira, sobre tendência. Eu estou sempre tentando visualizar algo lá na frente para trazer para vocês. Muitíssimo obrigada. Eu que viu? agradeço, Ellen. E fica com a gente que no próximo bloco tem mais a Amazônia Empreendedora.